Após passar um tempinho testando o Motorola G84, chegou a hora de conferirmos o review completo desse camaradinha. Então, logo após a vinheta, eu vou contar para vocês os detalhes desse smartphone super completo e que promete ser um excelente custo-benefício. Bom, galera, o primeiro ponto que nós vamos abordar sobre esse smartphone é a questão do design, tá? Design e acabamento. Bom, o smartphone ele conta com esse visual aqui que eu particularmente considero muito bonito. É claro que essa questão é muito um fator pessoal, por isso que não dá muito para levar em consideração como algo positivo ou negativo, né? Porque é muito questão pessoal. Mas a gente pode comentar aqui um pouquinho em relação ao acabamento do smartphone, né? Então, o acabamento que a Motorola separou para esse carinha aqui é um acabamento naquele material vegan leather. Ó. Não sei se vocês conseguem ver aí mais ou menos ó, os detalhes, né, desse acabamento vegan leather, que eu particularmente acho muito bonito e dá um aspecto muito premium, né? Principalmente para esses smartphones de categoria inferior, que geralmente acaba trazendo plástico em sua construção. Aqui no Moto G84 a gente tem esse acabamento de vegan leather que é muito macio ao toque, né? E dá um aspecto realmente muito premium. Tem essa logo aqui reflexiva da Motorola, bem no meio do dispositivo, e também aqui, né, um adesivo que faz alusão aí à parceria com a Pantone, né? Porque o caso do Moto G84 que eu recebi para testes aqui é na cor exclusiva da Pantone lá, a Viva Magenta, beleza? Então, em relação ao acabamento, esse smartphone está super bem servido pela faixa de preço que ele custa e pela categoria que ele se propõe a oferecer também, tá? Em relação aqui à parte lateral, aí já é um pouco mais simples, né? A gente tem a parte lateral aqui em plástico, não tem muito como esperar um material extremamente premium, principalmente para um smartphone dessa faixa de preço, mas é uma lateral bonita ainda assim, tá? Dá para meio que disfarçar assim e dar um aspecto como se fosse de um metal ou de um alumínio. Então é realmente não dá muito para esperar questão aqui da lateral, tá? Mas em relação ao acabamento traseiro do smartphone, sinceramente eu acho que é um acabamento muito bonito e muito premium considerando a categoria ao qual ele se encontra. O próximo tópico que nós vamos abordar do Motorola G84 é a sua belíssima tela OLED, que tem uma excelente qualidade e um excelente nível de saturação também, tá? Eu confesso para vocês que eu sou muito fã desse nível de saturação que as telas OLED costumam proporcionar para o usuário, e aqui não é diferente, tá? A gente tem uma tela aí com cores, como vocês podem ver, muito saturadas, né? Aqui as bordas, sinceramente, do smartphone, considerando sua faixa de preço, eu acho até pequenas também, tá? Ele deve ter menos bordas aí do que o Galaxy S23 FE da Samsung, por exemplo, né? Então é um smartphone que tem pouquíssimas bordas para a categoria dele, tá? Realmente um ponto que eu achei muito positivo também. Em relação à tela, como vocês podem ver, é uma tela muito boa, tá? Uma tela aí de 6,55 polegadas, com taxa de atualização aqui de 120 Hz, ó. Então eu faço essa navegação aqui é extremamente fluido. E claro, né, resolução padrão de mercado, que é aquela resolução Full HD Plus. Ó. Se eu vier aqui nas configurações da tela, como vocês podem dar uma olhadinha aqui, ele tem aqui ó, a taxa de atualização, como vocês podem ver, de até 120 Hz. E geralmente eu utilizo em 120 Hz mesmo, tá? Se o smartphone tem a taxa de atualização de 120, por que não usufruir disso, né? Mas enfim. Mas em relação a essa tela, com certeza, eu adoro as cores dela, tá? É realmente uma tela muito sensacional, tem cores muito vibrantes, tem uma nitidez muito boa, tá? É uma tela muito boa para se colocar no smartphone dessa faixa de preço e realmente, de certa forma, uma evolução muito bem-vinda, né? Se comparado com o Moto G73, porque para quem não sabe, o G73 ele foi criado com o intuito de ser o sucessor do Moto G82, né? O Moto G82 trazia essa tela OLED também, mas no G73 foi tirada, né? E foi colocada uma tela LCD no lugar. E nesse caso aqui, a gente tem de volta a tela OLED, tá? Que oferece uma excelente qualidade, ótimos ângulos de visão também, ó, como vocês podem ver, ó. É realmente uma tela muito bonita e o nível de brilho dela também é bem satisfatório, tá? Se eu colocar aqui, provavelmente vai estourar um pouco aí na imagem, né? Mas é sim um nível de brilho extremamente satisfatório dessa tela aqui, sinceramente, tá? É uma tela sensacional. Nesse caso aqui, pode ter certeza que você não vai se decepcionar com o smartphone.
Bom, galera, agora vamos falar do quesito de performance, né? Como é que o smartphone se comporta em jogo, né? E eu, geralmente, quando eu faço review aqui no canal, vocês sabem que geralmente eu uso como base esse jogo aqui da Play Store, que é um dos mais pesados e mal otimizados disponíveis no app, tá? Então não é todo o processador que tanca, e vamos ver se o Snapdragon 695, que é o processador que está presente aqui, consegue tancar esse jogo, né? Bom, como vocês podem ver, ó, vou até mostrar para vocês aqui como é que está a questão do gráfico do smartphone, ó. Os gráficos tudo no alto, ó. Alto, 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 extremamente alto, 60 FPS. A única coisa que eu desligo, como eu sempre falo para vocês, é a questão do desfoque de movimento, que eu particularmente não gosto, tá? Mas aí vai de cada um. Até aqui no Galaxy S23 também, que é um top de linha, quando eu vou jogar, geralmente eu desligo o desfoque de movimento porque eu acho muito feio, tá? Mas de resto, deixo tudo ativado aí no máximo e vamos dar uma olhadinha aí como é que o smartphone se comporta. Bom, aqui está quase anoitecendo, então eu vou mudar o horário aqui rapidinho. Vamos lá. Aqui tá bom. É até bom que vocês saibam, né, desse recurso do Genshin Impact, que vocês podem mudar o horário, o momento que vocês quiserem, vocês podem mudar o horário, tá? E com isso, se vocês não quiserem jogar de noite, por exemplo, vocês podem vir aqui nesse símbolo de bússola e colocar a hora que vocês quiserem. A mesma coisa ao contrário, tá? Se vocês só quiserem jogar de noite, por exemplo, vocês não querem jogar de dia, é só vocês virem aqui e colocarem um horário tipo de noite, né? Tipo 8 horas da noite, por exemplo, e aí o jogo vai ficar de noite, tá? Então é muito bom vocês saberem desse recurso, né? Bom, então vamos lá rodar um pouquinho aqui do Genshin Impact, né? Não sei se deu para vocês perceberem ali, mas deu uma agarradinha, tá? Deu uma pequena agarradinha ali. Mas assim, eu confesso para vocês, galera, que de tanto que a galera fala mal, né? Assim, não é falar mal, mas a galera não costuma ter bons olhos, né? Com os processadores da linha 600. Então o Snapdragon 695 a galera acaba torcendo um pouco o olho quando vê um smartphone com esse processador, né? Mas aqui no Moto G84 pelo menos ele está bem otimizado, tá? Não é um processador que costuma dar lags ou travamentos comigo, não apresentou lags ou travamentos comigo na utilização da interface e também mandou muito bem aqui no Genshin Impact, tá? O único jogo que infelizmente ele não conseguiu mandar muito bem foi no Fortnite, tá? O Fortnite no estilo Lego, que é um novo modo que o Fortnite liberou, ele até que manda bem. Mas o Fortnite no modo tradicional, tanto o modo Battle Royale como também o modo Construção Zero, né, que são os modos mais tradicionais do Fortnite, que acabam exigindo mais da performance, o smartphone ele acabou não aguentando, porque ele até abria o jogo, só que ficava praticamente injogável, tá? Dava a entender que o smartphone estava tipo assim, uns 2, 3 FPS, então assim, estava realmente muito ruim, não tinha nem sentido trazer aqui uma gameplay desse jogo para vocês, sendo que ele não ficou jogável. Se ele tivesse ficado minimamente jogável, eu trazia para vocês, mesmo que ele desse alguns engasgos, alguns lags, como é o caso que está acontecendo aqui no Genshin, tá? Porque no Genshin aqui às vezes eu dou uma movimentadinha, ele dá um lagzinho, engasgozinho de vez em quando, né? Mas assim, a questão é a seguinte, é um Snapdragon da série 600, e assim, é um Snapdragon da série 600 que está tancando perfeitamente o Genshin Impact, tá? Então assim, sinceramente eu fiquei surpreso aqui com a performance desse smartphone, considerando a sua categoria, né? Realmente bem interessante. Eu acho que esse smartphone aqui custando, vamos dizer assim, talvez na faixa ali de seus R$ 1.300, R$ 1.400, eu considero aí uma boa pedida para você que gosta de Motorola, né? Prefere Motorola aos smartphones da Samsung, por exemplo, né? Eu acho que ali na faixa de seus 1.300, 1.400 é uma boa pedida para esse carinha aqui. Dependendo da promoção, quem sabe você não acha até por uns 1.200 e pouco, né? Mas é isso aí, ó. Andei um pouquinho aqui pelo castelo. Ó, vocês viram que deu uma agarradinha aqui, né? Não sei se vocês perceberam. Mas agora vamos aqui para fora, né? Pra gente ver como é que ele se comporta na parte de fora do castelo. Vamos lá. Mais uma vez reforço para vocês, galera. É um Snapdragon 695, tá? 695. Então, assim, por se tratar do Snapdragon 695, eu sinceramente esperava um pouco menos.
Não pelo fato dele ser um 695, já sabia que o 695 traria uma performance ok em jogos, né? Mas não imaginava que ele seria tão bom. Porque assim, ele não costuma dar tanto engasgo, tanto travamento aqui no Genshin, né? Ele às vezes dá um engasguinho ou outro, uma pensadinha ou outra, mas no geral ele não costuma dar não, ó. Fica totalmente jogável, tá vendo? Não sei dizer para vocês se está fixo ali nos 60 FPS, se ele está conseguindo tancar 60 FPS, ou se está em 30, né, na faixa ali de seus 30 FPS. Talvez pela categoria do processador fique ali nos 30, 40 e poucos FPS, né, não fica ali nos 60 cravado, né? Mas tá dando para jogar perfeitamente, não é aquele estilo de jogo, aliás, é aquele estilo de smartphone que você vai passar raiva jogando Genshin. Da mesma forma que eu passei raiva, por exemplo, jogando Fortnite, né? Que praticamente ficou injogável nele. Mas aqui no Genshin não. Aqui no Genshin você tem uma experiência muito boa, tá? Realmente bem interessante. Bom, mas não vou me alongar muito nesse tópico também, né? Geralmente eu acabo me empolgando muito quando eu vou rodar Genshin Impact no smartphone, porque eu acabo ficando muito tempo aqui, acabo conversando com vocês e acabo jogando também esse jogo que é um dos meus favoritos também para mobile, e aí eu acabo me exaltando no tempo aí, enfim. Mas o smartphone aí aprovado, tá? Para a categoria dele, ele realmente se saiu muito bem na questão do teste de performance. Agora vamos falar um pouquinho das câmeras desse smartphone, né? Ele vem equipado com dois sensores traseiros, sendo o principal de 50 megapixels de f1.8 e uma grande angular que também serve para fotos macro de 8 megapixels, tá? E essas câmeras, sinceramente, pelo menos no quesito de fotos, mandam muito bem, beleza? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês as fotos da galeria que eu tirei com ele, né? Para vocês comprovarem um pouquinho da qualidade desse smartphone. Porém, uma coisa que me chateou um pouco, mostrando um pouquinho aqui a interface do aplicativo de câmera dele, né? É que, não sei, talvez por ser um processador da linha 600 e ter essa limitação do ISP, né, do chip de processamento de imagem que está presente no processador, eu acho que por conta dessa limitação, né, talvez, infelizmente ele não grava em 4K, tá? Então, quando você vai ver aqui, como vocês podem ver, ó, tá no modo vídeo e tá em 1x, ó. Tá aqui no 1x, então tá na câmera principal do smartphone. E como vocês podem ver, aqui na parte de cima, que geralmente costuma ter um menu para troca de resolução, não tem um menu para troca de resolução. A única coisa que você pode alternar na câmera traseira é entre o 30 fps e os 60 fps para você ter movimentos um pouco mais fluidos, né? Lembrando que 60 fps não é recomendado para gravações noturnas, tá? Aí recomenda-se utilizar o 30 fps, que entra mais luz no sensor, mas pelo menos você consegue fazer aí um Full HD 60, né? Mas eu acho que pelo aparelho que é, poderia fazer um 4K, não é mesmo? Já que ele é concorrente aí do Galaxy A34 que oferece 4K na traseira. Mas agora ainda aqui para a galeria, né, mostrando um pouquinho para vocês aqui a questão das fotos que eu tirei com esse smartphone, né? Nós temos aí fotos muito boas, tá? Então primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a foto com a câmera principal traseira, tá? Primeiro a câmera principal traseira durante o dia, que é a situação mais fácil, né, para o smartphone fazer a foto. E como vocês podem ver, é uma foto muito boa, tá? Uma foto muito nítida, uma foto bem bacana, com uma nitidez legal, tá? Uma saturação muito boa. Então, assim, é uma câmera que vai agradar a maioria das pessoas, sem sombra de dúvida, pode ficar tranquilo quanto a esse quesito, tá? Em relação à câmera principal para situações noturnas, sinceramente foi o que mais me surpreendeu na câmera desse aparelho. Eu até conversei com um amigo meu youtuber também, né? Que eu estava impressionado quando eu tirei a primeira foto noturna com esse smartphone. Eu sinceramente fiquei muito impressionado com a capacidade de fotografia noturna que ele conseguiu fazer. Tá? Eu acho que pela categoria me surpreendeu positivamente. Um Galaxy A52 5G, que foi o smartphone que eu utilizei aqui no canal em 2021, não teria capacidade de fazer a foto dessa, tá? Então, como vocês podem ver, é uma foto que, no geral, está muito equilibrada, o equilíbrio geral da foto está muito bom, com cores bem bacanas, com uma boa nitidez, uma boa saturação, né? Um bom contraste. Então, assim, tá uma foto muito boa e principalmente se levarmos em consideração a categoria do smartphone, né? Levando em consideração a categoria do smartphone, é uma foto muito boa. Claro, aqui acaba distorcendo um pouquinho, né? Acaba perdendo um pouco de qualidade. Isso aí é normal, infelizmente, né? Mas aqui, que é o objeto principal da foto, né? Por aqui, mais ou menos,
Sinceramente, eu achei que ficou uma qualidade muito boa. Eu esperava bem menos desse smartphone aqui, considerando, né, a faixa de preço que ele se encontra, né? Aí teve essa outra foto aqui noturna que eu também tirei com ele, só que dessa vez eu tirei de outro ângulo, né? E aqui vocês podem ver realmente que o smartphone está com uma qualidade muito boa. Inclusive, olha a definição das nuvens, galera. Olha a definição das nuvens. Vocês conseguem ver direitinho o desenho ali das nuvens, mesmo se tratando de uma situação de baixa luminosidade, tá? Então, isso para um smartphone intermediário, né? É realmente muito bacana, tá? Agora mostrando um pouquinho aqui para vocês a qualidade da frontal do aparelho, tá? Essa frontal aqui, que tem a quantidade de megapixels ok também, não é uma quantidade de megapixels muito grande, consegue te oferecer uma boa nitidez sim, tá? De novo, levando em conta a categoria do smartphone, tá? Não dá para esperar que ele ofereça fotos frontais de Galaxy S23, né? Que é o smartphone que está gravando isso aqui, são categorias totalmente diferentes. Mas para sua categoria, sinceramente, está bem ok. E aqui a câmera frontal de noite, né? Então aqui a câmera frontal de noite, né? Achei bem ok, mas ainda assim ficou meio com um efeito boneco de cera, né? Não sei se você consegue perceber aí. Ficou meio com um efeito boneco de cera. Essa aqui eu confesso que eu não curti muito não. Mas essa outra aqui até que eu gostei. Essa aqui foi tirada com o flash. Ao invés de tirar com o modo noturno, essa aqui eu tirei com o modo noturno automático, né? Sem ativar o flash. E nesse aqui eu ativei o flash, tá? Então o flash aqui está direto no meu rosto. Essa aqui eu já gostei um pouco mais, ó. Como vocês podem ver, pegou uma nitidez bem ok, ficou bem interessante. E eu fiquei surpreso até, né? Com a qualidade que esse smartphone ofereceu. Bom, e tem também a questão da câmera macro, né? Estou mostrando para vocês aqui um pouquinho da câmera macro do smartphone. Olha aí essa macro que eu fiz aqui da caixa do aparelho, né? Então tá aí, ó, Moto 5G. Aí tem aqui o G84, vocês podem ver que o G, o 84, o Moto 5G aqui tá tudo muito bem nítido, né? Tá com uma nitidez muito boa, então apesar dessa câmera ter apenas 8 megapixels, mas ela consegue oferecer uma qualidade muito boa, tá? E eu apoio muito isso aqui, eu acho muito interessante esse modo macro que a Motorola faz dos seus smartphones, porque mesmo nos seus aparelhos mais de entrada ou intermediários, ela já coloca essa ultra-wide híbrida. Então a Motorola mostra aí para as outras empresas que não precisa colocar a macro de 2 megapixels ou uma macro de 5 megapixels dedicada, que acaba fazendo fotos inferiores, né? É só aproveitar a própria câmera ultra-wide do aparelho para poder fazer o modo macro, né? Coloca um autofoco na ultra-wide para poder fazer o modo macro. E aí sai com essa qualidade aí muito superior ao de qualquer smartphone da Realme intermediário aí, né? Então, realmente muito bacana. Bom, agora já falamos um pouquinho aí sobre as câmeras, né? A qualidade das câmeras dos smartphones. Cheguei a mostrar um pouquinho do menu de câmeras dele também. Então vamos para o próximo tópico. Agora vamos falar de outro fator que também é muito importante na hora da compra, tão importante quanto os outros, que é a questão da autonomia de bateria, né? Afinal de contas, todo mundo sabe que é muito chato, né? Ficar na mão na rua, no trabalho, né? Justamente porque o smartphone não consegue oferecer uma autonomia de bateria o suficiente para poder render o dia inteiro, né? Então, nesse carinha aqui, não é o caso, tá? Você tem uma autonomia de bateria fenomenal nesse cara, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, o smartphone está com 35% de bateria e está aí, ó, com 5 horas e 53, praticamente 6 horas de tela, né? Sendo que eu fiquei aí, ó, 1h30 de YouTube, 2 horas e 20 de Telegram, 1 hora de WhatsApp, 30 minutos de Instagram. Então, assim, foi um uso bem misto, né? Como vocês puderam ver. E mesmo assim, ele fez um tempo de tela muito legal, sobrando 35% de bateria ainda. Então, esse smartphone aqui sempre me rende pelo menos umas 8 horas de tela, tá? 8 horas e pouquinho. Então, assim, é tempo o suficiente para você passar o seu dia inteiro aí longe da tomada, né? O seu dia útil inteiro, né? Porque geralmente você vai para o trabalho, e lá no trabalho você está mexendo com outras coisas, não vai mexer tanto assim no smartphone. Mas aí quando você voltar do trabalho, o smartphone não vai ficar gastando bateria à toa, né? Outro ponto que é muito importante também é a questão do standby, né? O standby desse smartphone também é muito bom, como já era de se esperar de um processador intermediário, né? Mais modesto, né? Em relação a outro ponto também muito importante, que também está relacionado à bateria, é a velocidade de carregamento. E o smartphone já traz incluso na caixa aí esse carregador aqui com 33 watts de potência, ó.
Mostrando aqui para vocês, ó. Tem até um escrito aqui, né? Vem escrito aqui no próprio carregador. É um carregador aí com 33 watts de potência. Olha aí, ó. Realmente é um carregador bem interessante para a categoria do smartphone. Se fosse no smartphone da categoria, por exemplo, do Edge 40, eu ia chiar um pouquinho, né? Porque para a categoria intermediária Premium para cima, eu acho que um carregador de 33 watts já deu o que tinha que dar, né? Mas se tratando de linha G, eu acho que está totalmente perdoável, né? Então pode ficar tranquilo que no quesito de bateria e carregamento, o smartphone também está muito bem servido. Bom, galera, para finalizar o vídeo com chave de ouro, acho que nada mais justo que a gente comentar sobre o preço do Motorola G84, né? Afinal de contas, será que vale a pena comprá-lo pelo preço que ele se encontra atualmente ou é melhor esperar baixar mais um pouco? Bom, pesquisando aqui nesse momento, né? Estou gravando esse vídeo no dia 28 de janeiro, ó, madrugada praticamente do dia 28 de janeiro, do dia 28 para o dia 29, né? E ele se encontra aqui no Google, nas principais varejistas aqui nacionais, né, isso se tratando de mercado nacional, pela faixa aí de seus R$ 1.700, R$ 1.800, ó. Como vocês podem dar uma olhadinha mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Então na loja da Motorola tá esse preço, na Americana, na Casa Bahia. Então tá praticamente um preço tabelado aí, né? E sinceramente, eu acho que por esse preço ele não vale tanto a pena assim. A vantagem que você tem de comprar nessas situações é que pelo menos você consegue levar para casa também um Buds da Motorola, né? Então aí já começa a ficar um pouco mais convidativo, né? Por conta desse brinde aí do Buds. Porém, se fosse levar em consideração apenas o smartphone em si, o que ele oferece de especificação em si, e não considerasse essa questão do Moto Buds, sinceramente não acho que é um preço que valeria a pena comprar ele não, tá? Porque nessa mesma faixa de preço você consegue encontrar aí, por exemplo, um Galaxy A34, um Galaxy A54, que são smartphones aí que trazem algumas especificações superiores e giram aí na mesma faixa de preço aproximadamente, né? Então, o que o A34 e o A54 vão oferecer a mais em relação a esse carinha aqui, o Motorola G84? Bom, o primeiro ponto que é muito importante é a questão do processador, claro, né? Então, tanto o A34 quanto o A54 possuem processadores superiores ao que está presente nesse carinha aqui, mesmo tratando-se de soluções que não sejam da Qualcomm, né? No caso do A34 da Dimensity 1080 e no caso do A54 o Exynos 1380, mesmo assim, eles são processadores de categoria superior ao que está presente nesse carinha aqui, tá? São processadores que ficam mais ou menos ali na faixa de performance do Snapdragon 778G, tá? Então, realmente, esse carinha aqui é um pouquinho inferior em quesito de performance. Outro ponto também que faz muita diferença, né, é na questão da gravação de vídeo, porque tanto no Galaxy A54 como no A34 você vai conseguir gravar vídeos em até 4K 30, né? Tanto na câmera frontal como também na câmera traseira. Então, isso é uma baita vantagem também em relação ao Motorola G84, beleza? E fora o fato também deles contarem com proteção IP67, então caso você mergulhe esses smartphones na água ou ele acabe caindo acidentalmente, né, em algum local que não era para cair e que estivesse molhado, né, o smartphone tem garantia de que vai sobreviver, ao contrário desse carinha aqui que não tem a proteção tão bacana assim em relação à água, tá? Mas afinal de contas, Rafa, qual o preço que você acha que realmente vale a pena comprar o Motorola G84? Bom, na minha humilde opinião, na faixa ali de a partir de R$ 1.400, tá? Ali por R$ 1.400, R$ 1.300, eu acho que vale muito a pena você considerar a compra do Motorola G84 5G. Porque apesar desses pontos negativos que eu cheguei a comentar com vocês, do A34 e o A54 acabarem superando esse cara aqui, mas é um smartphone bom, tá? É um smartphone bom. Em questão de acabamento, por exemplo, eu acho ele melhor do que os outros dois. O A54 ele traz o acabamento em vidro e o A34 ele traz o acabamento em plástico, né? E aqui a gente tem esse vegan leather que, na minha opinião, dá um aspecto muito mais premium ao smartphone. Em questão de visual, mas aí é muito questão de gosto também. Eu também acho o visual do G84 mais bonito do que o visual que está no A34 e A54, que é um tanto quanto sem graça, né? Uma padronização aí da Samsung. E também essa questão da tela aqui, que sem sombra de dúvida é a tela com menor borda da categoria, tá? Essa bordinha aqui, esse queixinho bem pequeno aqui embaixo, como vocês podem ver, galera, é muito pequeno, galera. É um queixo menor do que está presente no A34 e menor também do que está presente
no Galaxy A54, tá? E se for comparar então com os aparelhos da linha M da Samsung, aí é que lascou-se mesmo. Talvez esse carinha aqui seja mais ou menos equivalente. A quantidade de borda que está presente no Galaxy M54, tá? No Galaxy M54, mais um Galaxy M34 da vida, por exemplo, tem uma quantidade de borda considerável. Bom, mas aí, o que você achou do review do Motorola G84 5G? Compraria esse smartphone para você? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para nunca perder as notificações dos novos vídeos que surgirem aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, galera!